boa noite. Estamos aqui essa noite de quarta-feira, mais uma vez com Conexões Reconvexo. Hoje aqui eu, Alexandre Brown, aqui do interior do estado do Pará, afetado desde 2015, e estamos também com nossa amiga Fernanda Lloyd e também com nossa amiga Valéria. E hoje vamos trazer uma pauta interessante aqui, que seria sobre o desenvolvimento e... Valéria? Não faz suspense, não, porque eu estou ficando curiosa. Hoje a pauta é do Alexandre e ele faz uma pegadinha com a gente. Olha só que amigo é esse, hein? Disse que nos traria uma pauta para a gente começar a fazer uma discussão. Eu só sei que alguma coisa com reabilitação, não é isso? Hoje a gente vai falar sobre os caminhos da reabilitação. Ah, bacana. Legal, bacana, uma boa pauta. Boa provocação. Aliás, é uma provocação que vem muito, muito bem-vinda, porque semana passada, quinta-feira passada, nós tivemos uma live aqui no canal com a professora Clarissa, que tem o projeto De Olho no Lance, um trabalho incrível de inclusão à cultura de pessoas com deficiência. E, olha, quem não assistiu, quem não ouviu a live da semana passada, procure aqui, porque nós vamos falar algumas coisas que aprendemos com ela aqui. Aliás, aprendemos muito, não foi, Fernanda? Foi maravilhoso ouvir essa mulher fantástica com esse projeto lindo. Ela engloba a educação, a inclusão, que são assuntos muito pertinentes e faz provocações que são assim de uma forma um tanto quanto, como é que eu posso dizer? Não são inocentes, né? Mas elas chegam assim tão repentinamente e pegam a pessoa para pensar em assuntos tão profundos que é maravilhoso. Não tem como a gente não levar isso adiante. Você estava com a gente quinta-feira, não estava, Alexandre? Sim, eu até ia comentar um pouco agora que o interessante dela é que ela faz abordagem na forma de trabalho em diversos pontos no desenvolvimento de várias pessoas que têm comorbidade diferente, vários tipos. Trabalha com cego, o mudo, e ela desenvolve um trabalho bem interessante nesse sentido. O que te chamou mais atenção na fala dela semana passada, que te fez, inclusive, pensar em reabilitação, Alê? Para a pauta de hoje. O que eu achei bem interessante que ela falou foi praticamente a reabilitação de uma pessoa que estava totalmente travada com o tempo, que era uma pessoa que tinha medo da sociedade, e quando ela se expressava de uma forma agressiva, que é quando ele estava com muita raiva, era quando ele conseguia falar. Foi bem chocante mesmo. Agora eu vou ter que abrir um segredinho. Essa conversa a gente teve de bastidores. Depois da live da semana passada, nós ficamos acho que mais 1h30 batendo papo, de tanto que rendeu. Então eu vou traduzir um pouquinho do que o Alexandre falou, porque foi o seguinte, a gente pediu para ela alguns exemplos, né, mais marcantes, e aí ela falou desse senhor, um senhor que viveu a vida toda praticamente numa região de mata, no meio do mato mesmo, né, abandonado pela família, rejeitado pela sociedade, e ele foi travando cada vez mais a sua musculatura por conta de todas as pancadas da vida, ele foi somatizando tudo aquilo. E a musculatura da fala também, do pescoço e tudo mais, também ficou totalmente rígida, as mãos dele eram travadas, também as articulações, tudo. E o grande sonho dele, depois de um bom tempo, ele frequentando, né, sendo atendido no local onde o projeto é implementado, ele falou para ela que sonhava em tocar um piano. E ela pensou, como é que vamos fazer com o piano? Com ele não tem articulações mais, ele era uma pessoa dura, dura, dura. E aí na live, ela cita, Fernanda, você se lembra disso que a gente conversou? Ela cita algumas técnicas alternativas que ela desenvolveu com os pacotes de arroz, os pacotinhos de arroz, né, que foram questioná-la, para que você está trazendo arroz se você está ensinando música, se você está ensinando arte? E ela nos disse que foi por causa dele, que era uma maneira que ela encontrou para ele começar a soltar as articulações,
até que ele chegou a um pandeiro, até que um dia ele chegou a um teclado, até que um dia ele chegou no piano, tocando de forma dentro da possibilidade dele, mas realizou o grande sonho da vida dele. Né? Então, essa é a live potente que nós estamos comentando aqui. Gente, procura essa live. E eu disse lá no mestrado, quem pretende ou quem já trabalha com educação tem que escutar a Clarissa. As falas da Clarissa sobre inclusão não é só para pessoa com deficiência, é para uma sociedade compreender que somos todos membros da mesma sociedade, merecemos respeito, dignidade. E, recentemente, conversando com uma pessoa, ela disse uma frase que eu achei muito legal. Quando ela saiu do Brasil, ela foi para a Alemanha, não, foi para a Espanha. Foi para a Espanha, e a acessibilidade de lá é excelente. E aí ela compreendeu, peraí, não sou eu a deficiente, é o meu país que é deficiente em me acolher e me atender. Porque lá ela tinha mobilidade total, um outro idioma, um outro país, outra cidade, e ela tinha uma locomoção tranquila e perfeita pela cidade por causa da acessibilidade. Né? E quando ela contou isso, eu falei, nossa, eu vou levar essa frase também para a nossa provocação de hoje, pensando na reabilitação. Né? A reabilitação, ela às vezes se apresenta tão difícil, com tanta dificuldade da pessoa implementar o que ela aprende dentro de um espaço que está controlado, vamos dizer assim, e com todo o apoio, e quando ela sai para a rua, ela tem um choque. E aí eu quero ouvir de vocês dois, porque eu já falei por quase 3 minutos e meio, né? Mas eu estava contando uma história incrível, né? A Clarissa foi fantástica. Mas eu gostaria de escutar vocês sobre a reabilitação, sobre essas observações, se faz sentido para vocês dois. Vocês têm graus de perda de visão diferenciadas, né? A Fernanda enxerga um pouco mais que o Alexandre, mas o Alexandre se aventura um pouco mais, se arrisca um pouco mais numa cidade de interior, então os dois aí estão equiparados, muito equiparados no nível de desafio depois da perda da visão. A palavra é de vocês, eu só vou acompanhar agora. Bom, o Alexandre ele pode falar mais sobre a reabilitação do que eu, porque eu acho que eu fiquei muito mais tempo, né? Tem 3 anos, vai fazer em maio 3 anos que eu fui acometida, mas depois o diagnóstico ele veio mais de 1 ano e meio depois. Então, durante muito tempo, eu acreditei que era uma somatização e tal, e com as preocupações, né? Com 2 crianças pequenas. Como é que eu ia fazer para cuidar dela? Cuidar, assim, no sentido da escola e tudo. E como é que eu ia pagar tudo que já tinha sido gasto com médico e com diagnóstico? Eu acho que o meu processo de partir para uma reabilitação foi mais demorado do que o do Alexandre, eu acredito. Porque o Alexandre ele tem dicas fantásticas, ele estuda muito. Eu já comentei isso da vez passada, o Alexandre estuda muito. Né? Mas o que a Valéria falou, a questão de deficiência, uma coisa que eu tive um grande baque foi quando eu fui para o Instituto dos Cegos. Várias pessoas já tinham falado, procura um instituto, porque lá eles vão te ajudar bastante, e realmente eu fui para o Instituto dos Cegos, e quando eu estava lá, assim, eu pensei, gente, eu estou no Instituto de Cegos. A palavra deficiente não tinha um peso tão grande, mas estar dentro de um Instituto de Cegos, sabe, aquilo foi um chacoalhão, e foi um chacoalhão de 2 formas, tanto vendo pessoas completamente cegas, totalmente independentes. Tinha um rapaz que ele perdeu a visão com 9 anos, casado com uma mulher, um bebê de 4 meses, e ela estava dando conta, e ele falou, eu não acreditava que ele ia dar conta, e ela está dando conta. Então, assim, ver tudo isso de tão lindo, e ao mesmo tempo falar, gente, eu estou no Instituto de Cegos, né? Aquilo, assim, ficava ecoando na minha cabeça. E eu assistindo um café filosófico falando sobre deficiência, eu entendi por que foi tão chocante. Porque o deficiente no Brasil é muito estigmatizado, né? O cego, eu achei legal uma vez o Alexandre falou, eu sou cego mesmo, eu enxergo muito pouco, eu sou cego. E assim, para a pessoa falar isso, eu sou cego, com leveza, nossa, é uma pessoa que tem que estar muito bem resolvida com a situação. Então, acho que o primeiro baque começa assim, eu sou um deficiente visual, e isso não vai mudar. Né? Eu descobri que não era uma somatização e isso não vai mudar. E agora? Eu acho que o primeiro baque vem aí. Você não acha, Alexandre? Ah, tá. Porque estou esperando você acabar essa fala. O grande problema... Eu, digamos, de 18 para cá, a escada foi bem grande e foi cada degrau por vez, né? Então,
até chegar nessa questão de hoje em dia, passei por muitas coisas até chegar ao que sou hoje. Então, um dos primeiros passos da reabilitação é você saber que precisa de ajuda e que geralmente não um psicólogo, você geralmente tem que procurar pessoas com o mesmo problema que você, e depois que você se identifica com esse problema e vê que não está sozinho, você vê que a vida não parou. Então, a partir disso, você vai começando a se desenvolver. E a partir disso, você vai começando a pegar um celular, aí você descobre que o celular, um cego pode usar um celular tranquilo, basta habilitar o leitor de telas, e descobrindo as configurações do celular, e daí você tá ali, é o ponto inicial para você se descobrir e se abrir para o mundo de possibilidades, que você pode conhecer pessoas com a mesma doença ou doenças parecidas, que sofrem as mesmas coisas, pode também dividir ações de vida que tanto uma pessoa, tanto outras pessoas já passaram, e você também dividir a mesma experiência. É verdade, isso é muito importante. Estar junto com pessoas com dificuldades, com limitações parecidas e dividir a experiência, né? E aprender também com essas experiências. Isso é fantástico. Por mais que a gente tenha um apoio em casa, quando a gente fala com os iguais, é diferente, né? É mais acolhedor. E nesse processo, a gente também tem que ficar atento, porque muitas vezes a gente tende a regredir, fazer coisas involuntárias, às vezes andar meio curvo. Aí a gente também tem que pedir para nossa família nos alertar sobre isso, postura, às vezes no modo de se alimentar, porque senão, se a gente não se corrigir, a gente vai com o tempo regredindo, e não é esse o objetivo. Que uma pessoa bem reabilitada, as pessoas nem percebem que ela tem algum grau de deficiência visual. E geralmente o estigma do Brasil, do cego, é aquele cara meio curvado, com uma bengala curta, e geralmente andando do lado, como cabide ou algo parecido, sabe? Que geralmente eles pensam que a pessoa não tem a capacidade de andar só, mas uma pessoa muito bem reabilitada, ela consegue fazer tudo o que ela quer, só que dentro das suas limitações. Às vezes pode demorar mais ou menos, mas ela consegue fazer tudo o que uma pessoa faz, só que com algumas adaptações. Isso. E a reabilitação, ela vai começar a mostrar para essa pessoa o potencial dela de se reinventar. Né? Estava recentemente ouvindo a doutora Isabel Maior, que é uma médica, eu acredito que foi o mesmo programa, hein, Fernanda? Porque ela fez um café filosófico também, foi muito bacana, né? Ela é médica, ela perdeu os movimentos por uma questão medular, uma lesão medular aos 22 anos, estava entrando na faculdade de medicina, hoje ela é médica de reabilitação, e ela citou uns pontos assim muito bacanas nesse café filosófico. Ela dizia assim, a reabilitação é esse desenvolvimento da descoberta do potencial de se reinventar, né? Encontrar novas competências, fazer novos ajustes na vida, corrigir a sua rota. A pessoa tinha uma rota, né, um plano de vida, e agora ela vai ter que fazer esse plano de voo de novo, essa correção de rota, né? E que é possível continuar sim, e ter uma vida social, uma vida agradável, uma vida com dignidade, né? E que essas habilidades, elas, ao se desenvolverem e ao se potencializarem, elas, inclusive, servem de estímulos para outras pessoas também. Porque uma pessoa que encontra um Alexandre, por exemplo, numa festa, numa balada, se divertindo,
né, com os amigos, com as amigas, e tem uma vida social bacana, como aquela moça que a Fernanda passou um vídeo para nós esses dias, né, que ela vai para a balada, ela tem um canal também aqui no YouTube, e ela vai para a balada, ela foi para a faculdade, ela terminou um mestrado já, né, e as pessoas olham para ela, né, e se sentem estimuladas também a continuar, porque, como a Fernanda disse no início, o estigma de que sou deficiente, a vida acabou, fico num canto, não apareço mais nas ruas, não faço parte mais da sociedade, sabe, a família me chama para, seu prato está na mesa, daqui a pouco você vai e deita no seu quartinho de novo. Essa história acabou. Essa era a história da vida de uma pessoa com deficiente. Isso acabou, a partir principalmente das leis que deram condições para que essas pessoas, por si mesmas, né, porque os movimentos que trouxeram as leis de igualdade de oportunidades, elas nascem de movimentos de pessoas com deficiência, né? Então, são deles, né? Ou melhor, são de vocês, por vocês e para vocês. E a gente vai aqui a reboque num estado de consciência de direitos humanos, né? Que se você tem consciência de direitos humanos, quem são os humanos? Nós somos os humanos, né? As pessoas com deficiência são as pessoas humanas. Então, se nós brigamos por direitos humanos, nós temos também que brigar por essa acessibilidade, temos que brigar também por essa inclusão, né? Não essa situação de uma pessoa com deficiência entra, ela cita até no restaurante, entrou ela e uma pessoa no restaurante, o garçom vem e pergunta para a amiga dela o que ela vai querer comer. Ela é uma médica, uma doutora, que está sentada numa cadeira de rodas, e a cadeira de rodas não é uma prisão, pelo contrário, a cadeira de rodas é a possibilidade que hoje, é a tecnologia, é o instrumento que tem hoje para fazer com que ela possa ir e vir sem depender de estar no colo de alguém, né? Então, são visões que ela trouxe assim, nessa conversa, que traz alertas assim, para todos nós enquanto sociedade. E, Fernanda, quando ela fala dessa discriminação, né, que é uma discriminação que ela é sutil, quando pergunta para o seu marido o que ela quer comer, ao invés de perguntar para você, é uma discriminação, né? Ela é sutil, mas ela está ali. Como cidadã, mulher, jornalista, mãe, se posiciona diante de uma situação como essa? A Fernanda de hoje, né? No começo não era a mesma coisa, mas essa Fernanda de agora, que está na tela aqui com a gente toda linda de batom vermelho. Então, sabe, eu sempre fui muito preocupada com o outro, né? Será que eu não estou sendo agressiva? Será que eu não estou sendo chata? Não estou respondendo? Não estou sendo mal educada? Mas hoje eu percebo que tem situações que a gente precisa sim se posicionar de uma maneira mais firme, né? Em algumas situações, porque se a gente não for firme, não for assertivo, a gente acaba se machucando e dando espaço para as outras pessoas nos machucarem. Desculpa, tem um comentário aqui da Daniela Lloyd, minha prima. Eu, até os meus 18 anos, não conseguia conversar com as pessoas olhando nos olhos. Por complexo. Gente, a Daniela, por causa do complexo, a Daniela é minha prima, ela me acompanhou no meu diagnóstico. Eu preciso falar dela antes de falar da minha falta de coragem, às vezes, em me posicionar, porque eu estou me empoderando. Mas a Daniela, eu sempre achei lindo, ela é minha prima mais velha, ela tem um olho de cada cor, um é verde e o outro é castanho. E é por conta de uma catarata congênita, né? Eu não sei se é especificamente, Dani, desculpa, depois você pode comentar se é por isso. Mas ela nasceu com cataratas e tem também alguns outros problemas de estrabismo, miopia e tal, e os olhos vão de cada cor. E eu achava a coisa mais linda. Só que a Dani, ela sempre usou o cabelo assim, sabe? Para tampar um dos olhos. Um dos lados. Eu pensava, gente, mas esse olho era tão lindo, eu não entendia, né? E só depois de mais velha, eu não sabia dessa dificuldade de não olhar nos olhos que ela tinha, mas de esconder o cabelo, eu lembro que ela sempre escondeu. E foi depois da maturidade, assim, que ela deixou de esconder os olhos com o cabelo para mostrar, né? Então, até uma coisa que para muita gente seria lindo, né? Para ela era um complexo. Então, olha como isso vai afetando a gente quando se vê diferente dessa normalidade. É aqui, ó. Você tem que aprender a lidar com a sua deficiência, mas nunca parar a sua vida.
De um jeito ou de outro, criamos nossos caminhos e descobrimos uma forma de enfrentar as nossas conquistas. Daniela está convidada, hein, Daniela? Vem bater papo aqui com a gente uma quarta-feira dessas aí. Acha um espaço na agenda, fica só no chat, poxa. Olha, é verdade, né? É verdade. A Dani é porreta, ela tem visão monocular hoje, né? E dirige, faz N cursos, né? Toca a vida assim que a gente só sabe que tem alguma coisa de diferente pela cor dos olhos. Mas se não fosse isso, é completamente normal. Né? Mas falando assim desses comentários, esses preconceitos, eu acho que a gente tem que se posicionar mais firme mesmo. E eu estou falando isso para mim mesma. Né? Até hoje, uma pessoa só foi grosseira realmente comigo. Né? Eu não saio, comecei a sair mais agora. Antes eu tinha os caminhos assim bem certinhos. E é um senhor que trabalhava num ponto de ônibus, ele ainda trabalha lá, desses que ajudam, né? E ele foi muito grosseiro comigo, falando por que eu não estava com óculos. Sabe? E eu engoli aquilo. Eu falei, não, eu não uso óculos e tal. E eu fiquei meio assustada, né? Falei, não, é genético e tudo. E engoli aquilo. Só que eu não engoli, porque até hoje o troço tá entalado. Então, assim. Esperando. Eu tô talvez com ele mesmo, sabe, Alexandre? Sim, você está esperando uma situação para jogar algo para fora, só que com ele. Com ele, porque eu sempre pego o ônibus hoje em dia naquele ponto, né? E eu nunca mais nem procurei, mas quem sabe, né? Procurar de novo, pedir de novo a informação e ver se ele tem a mesma reação. Porque eu vi que realmente não dá para a gente engolir, às vezes, uma grosseria dessa forma, né? Como se aquilo fosse normal, ou como se a pessoa pudesse falar assim comigo, porque eu simplesmente falei, moço, você me ajuda a enxergar o 410? Então, assim, tem esse preconceito e a gente não pode se abalar. Se para a pessoa ouvir, deixar passar, não vai fazer mal, beleza. Mas não pode, a gente não pode guardar aquilo que faz mal. Concordo plenamente. Que, né, uma vez eu fui numa loja de roupas, né? Aí foi perguntar pro moço aonde que estavam os cintos, se eu não me engano. Aí ele perguntou, você vai comprar? Aí eu falei para ele, o que você acha? Você me fez lembrar de uma fala. Continua. De uma forma bem grossa, sabe? Para a pessoa se tocar. Eu ouvi uma palestra e a moça disse o seguinte, um amigo dela passou no doutorado, ele é deficiente físico. E aí, antes de sair, pensar em como comemorar com os amigos, ele foi sozinho mesmo, estava no meio do caminho, vou parar e vou comer num restaurante legal já para comemorar. E quando ele sentou sozinho, alguém chegou do lado dele, aparentemente o garçom, e foi orientado a perguntar para ele se ele ia ter dinheiro para pagar. Eu vi essa fala, é de chorar. Não Falta palavras educadas, né? A gente tem que pensar 3, 4 vezes numa palavra educada, porque é considerado que a pessoa com deficiência ela não consegue se manter sozinha. E ele entrou sozinho no restaurante, num bom restaurante, e foi perguntado se ele tem dinheiro para pagar. Né? Então, é assim que a sociedade trata a maioria das pessoas com deficiência. Quando nós começamos com o Instituto Reconvexo, olha nós, o Mário que começou e eu vim a rebote, nós começamos. Mas quando o Mário começou no Instituto Reconvexo, há 5 anos atrás, pela deficiência dele, ele perdeu a visão pela mesma mutação genética que vocês dois têm, que é a Lyon, né, neuropatia óptica de Leber. Ele estava trabalhando e, de repente, ele ficou cego no meio do expediente. E aí a vida dele mudou totalmente e quem gosta dele acabou mudando junto, né? Quem o admira e quer continuar acompanhando essa grande amizade, acabou mudando muita coisa junto. E de lá para cá, eu venho participando de reuniões, de conferências, de encontros, de lives e ouvindo absurdos que me questiono como que um ser humano faz isso com o outro. Isso já não é nem ignorância. Isso não é nem falta de tato, isso é falta de ser humano. Né? É uma loucura o nível de situações que uma pessoa coloca a outra só porque ela é diferente. Né? E aí até a especialista em uma das aulas falava, mas o ser humano ele é muito espelho. Aquilo que não reflete o que ele gostaria de ver, ele reage.
né? E de repente se deparar com uma pessoa deficiente relembra o ser humano, e é uma conversa muito, né, bem elevada, psicológica, etc. Né? Essa era o norte. A pessoa tentando explicar, não justifica, mas explicando, que a pessoa acaba reagindo com uma brutalidade porque relembra a ela a finitude do corpo, né? Relembra a ela a possibilidade de uma mudança na chave da vida, né? De uma fatalidade, de um rompimento com o que ela vinha sonhando e planejando. Então, ela simplesmente não consegue lidar com uma pessoa com deficiência. Mas isso é treino, e esse treino poderia começar na sala de aula, na educação, já com as crianças e com os pais dessas crianças, né? Ao invés de ter, igual a gente tem relatos, de crianças que no processo de inclusão aparente em resposta às leis que estão colocadas, na verdade são depositadas dentro das escolas, mas são segregadas do portão para dentro, enquanto as políticas públicas são para que a segregação não aconteça, e aconteça a integração, a interação, a inclusão, que a inclusão realmente é o que nos interessa, né? Não é adaptar essa pessoa ao mundo dessa sociedade, é fazer essa sociedade enxergar que a vida é muito mais do que a gente está acostumado em poder subir e descer uma escada sem precisar de um auxílio, né? Enxergar o rótulo de algum medicamento, de alguma embalagem, né? Poder atravessar uma rua sem precisar de um aparelho sonoro. Então, a vida é muito mais do que isso. E quando ela pede mais do que isso, o que eu, como sociedade, estou fazendo em resposta? Né? Então, essa moça viaja para a Espanha e percebe que, nossa, tem farol, tem sinaleira, né? Cada lugar aqui que está assistindo tem um nome. Tem farol, tem sinaleira, tem semáforo. Com calçadas. Não tem que abordar ninguém na rua dizendo, oi, me ajuda a atravessar? Não tem que passar por isso, porque tem tecnologia para isso. Eu tenho que conversar com alguém na rua se eu sentir vontade de conversar com alguém na rua. Não porque eu tenho que pedir ajuda, porque eu não tenho uma outra possibilidade, porque a sociedade brasileira, o país, não investe nisso. Né? A gente não tem. No Rio de Janeiro, fiquei sabendo da pergunta que nós fizemos semana passada, no Rio de Janeiro tem um semáforo desse, que tem o sistema de voz, e fica em frente ao Instituto dos Cegos. É um instituto grande que tem no Rio de Janeiro, fica bem na porta, só ali. Só tem ali, né? E teve uma outra palestra que eu assisti, me perdoem faltar com os nomes, né, dos palestrantes, mas eu vou lembrando aqui um pouco solto na memória, mas teve um palestrante que ele fez a seguinte provocação: ser deficiente na Austrália, ser deficiente na Suíça e ser deficiente no Brasil, quem é mais deficiente? Né? Imagine, ele é do Rio de Janeiro, imagine os morros do Rio de Janeiro para um deficiente físico, né? Ou para um deficiente sensorial. Né? Imagina as nossas escolas que não são inclusivas para um deficiente intelectual. Então, quem gera essa deficiência? Quem mostra essa deficiência? Será que é a deficiência em si ou é essa sociedade que está mostrando para as pessoas as suas limitações? Faz sentido uma fala como essa desse psiquiatra? Para vocês dois? Eu quero a opinião de vocês, não é a nossa, tá? Diga, Alexandre. Vôlei. Enfim. Realmente, essa questão de a pessoa que mora em um país desenvolvido e uma pessoa, digamos, que mora no Brasil, tem lógica mesmo, porque a dificuldade que a gente tem para fazer alguma coisa em questão de infraestrutura de um município, de um estado, de uma capital, no Brasil, é muito maior do que um país desenvolvido, que é todo padronizado, tem umas calçadas próprias para isso, não só para o deficiente visual, para o cadeirante, para o idoso. E no Brasil, não. Um cadeirante tem que andar no meio da rua, porque não tem calçada, o deficiente visual também, porque as calçadas não têm nivelamento e nem declive adequado, e a gente tem que se adaptar nas três porradas, sabe? Senão a gente não vive.
Alexandre, eu vou aproveitar que você fez uma pausa aí. Olha o comentário horrível Também, que a Fabiola colocou aqui, que ela tem, Fabiola Vasques. Boa noite, Fabiola. Você sempre está aqui firme e forte com a gente. verdade. Gratidão para todas as pessoas que nos acompanham, né? Principalmente aquelas que estão aqui sempre. A gente vê que a gente realmente está tendo voz e está surtindo um efeito legal. Bom, a Fabiola colocou aqui que ela tem um casal de amigos que são deficientes visuais, a esposa tem visão subnormal e o esposo é totalmente cego, né? E é negro. E é negro. E eu vou colocar aqui mesmo o nome da lanchonete. Ela já colocou, ela falou que eles entraram no Subway e pediram para eles saírem porque não tinha doação. Né? E é muito importante que a Valéria colocou que é negro também, porque sim, os negros são mais discriminados porque os brancos. Sim, eu sou branca, eu não tenho propriedade para falar, só que eu consigo refletir a respeito e observar isso nos outros, e quando a gente observa mais atentamente, a gente vê, né? Gente, olha o nível do absurdo, pedir para sair porque não tinha doação, né? Assim, são coisas assim que a gente realmente se abala, a história que a Valéria falou, de perguntar se a pessoa tinha condição de pagar, é muito complicado isso, e umas coisas assim que são na lata. Né? A Valéria falou da inclusão quando tiveram há uns meses atrás, teve uma discussão e tal sobre colocar as pessoas com necessidades especiais. Não gosto muito desse termo, mas eu não vou usar deficiente também. As pessoas com limitações junto das crianças normais. E muitas pessoas da área de educação falaram que isso ia ser ruim para as outras crianças que não têm nenhuma limitação, porque iam ter que esperar as outras entenderem, as outras se adaptarem. Mas aí escancara tanto a reprodução de um preconceito, porque muitas vezes não, eu sou mãe, a gente sabe que as crianças reproduzem aquilo que elas veem, né? Então, elas reproduzindo esses conceitos tão tristes, e escancara também uma deficiência, poxa, não tem condição de colocar 2 professoras ou 3 na sala para dar uma atenção específica para que essas pessoas se desenvolvam, não travar as outras, mas desenvolver aquelas que precisam. Mas eu te faço uma outra pergunta, Fernanda. Qual o problema do seu filho esperar um pouquinho o coleguinha? Qual o problema de esperar alguém? Qual é o problema disso? Essa sociedade descontrolada, que tudo tem que ser resolvido em 1 minuto, em meio minuto, em 10 segundos, isso também está levando as pessoas a uma série de patologias, uma série de doenças. Isso é ensinado na escola. As crianças já entram com uma agenda com 6 anos de idade, uma agenda muitas vezes pesada e com a necessidade de um cumprimento de nota, de metas a ser batidas, e senta e faz planejamento, processo de melhoria, a qualidade, e isso, aquilo, e essa criança não tem nem infância. A arte de saber esperar outra pessoa nos faz, inclusive, ser diferente dos outros animais. Né? Essa discussão que eu queria um dia que especialistas pudessem trazer, qual o problema de esperar uma criança, esperar a professora atender a outra. Agora, com relação à lei, ela é prevista, assim, que não é para ficar uma pessoa sozinha numa sala de aula. Aliás, uma pessoa sozinha, com 60 alunos numa sala de aula, mas nem com criança com deficiência, nem sem deficiência, gente. Todos os professores merecem sequer, ao menos, uma monitora, um monitor para poder lhe dar um auxílio. Esse professor não pode respirar, e criança é muito rápida. Né? Eu sou tia de uma criança com deficiência e a Débora é super ágil. Não tem essa, não. Você piscava com ela pequenininha, agora ela está com 10 anos, 11 anos, você piscava, a Débora estava atravessando a sala. Né? É criança tem energia, então ter 2 pessoas na sala de aula é fundamental. Me perdoe te cortar, mas eu queria essa provocação. Qual o problema de uma criança esperar a outra? Qual o problema dela respirar e até sentar do lado e ajudar? Você sabe mais? Senta aqui com o coleguinha, vem ensinar o coleguinha. Nós estamos montando uma sociedade de quê nesse momento, nesse país? Exatamente, de pessoas que não têm empatia, que não sabem esperar. Enquanto você falava, eu até pensei na questão, de um ajudar o outro, não tinha pensado nisso, mas olha que maravilha, né? Um vai ajudando o outro, porque não sei de quem que é esse educador, a Valéria pode falar dessa frase, mas a gente aprende quando ensina o outro também, a gente mais aprende quando ensina, né? Então vai estar ajudando, pode muito bem despertar uma vocação para docência, né? Também é uma coisa linda, e a socialização,
porque ela pode, sim, virar e conversar com aquele outro colega e conhecer pessoas diferentes, com pensamentos e culturas diferentes, né? Culturas que eu digo assim, aquela cultura que vem de casa, né? Mas, enfim, falando dessa questão da inclusão, eu tenho uma filha que tem uma filha, uma amiga que tem uma filhinha que é baixa visão também, e quando chega na escola, eu pensei, não deveria ser assim, né? Ela está na rede municipal e é a mãe que tem que fazer o pedido para que haja uma TDI, uma técnica de desenvolvimento infantil, para ficar com a menina. Não é a escola que faz, é a mãe que tem que ir atrás para colocar. Ela foi lá, ela conversou e tal, falou na escola que ela precisava de material adaptado, tudo. Ela mandou fazer os cadernos para a menina, com uma linha de 2 centímetros, para a menina enxergar melhor e tal. E daí, hoje em dia, as professoras colam as atividades. Na minha época, a professora ficava se matando escrevendo, agora elas colam, imprimem as atividades e colam no caderno das crianças, né? Uhum. A mulher fez todo esse esforço do caderno adaptado, a professora foi, pá, colou um negócio com as fontes em tamanho normal das outras crianças. Ou seja, a menina não conseguiu enxergar do mesmo jeito, a mãe teve que voltar lá, né? É uma forma de exclusão, querendo ou não, a menina fica excluída, porque ela não conseguiu acompanhar. E daí uma outra situação também, falando agora de deficiência motora, né? A minha irmã, ela foi acometida de uma hora para outra, como você falou, Valéria, uma coisa que ninguém espera, né? Que nem aconteceu comigo, com o Alexandre, com outras pessoas, ninguém espera, pá, você virou deficiente de uma hora para outra, e ela está num processo que ela ainda não anda sozinha, usa cadeira de rodas e tem deficiência motora. Ela tem 16 anos, agora a realidade é uma escola particular, né? E religiosa, então você espera que quem esteja lá dentro tenha os princípios, né, mais apurados nesse sentido humanitário, e ela usa tablet hoje em dia, ela não consegue escrever com agilidade, então ela usa tablet. O moleque virou na frente de todo mundo e perguntou, professora, ela vai usar a tablet porque ela é assim? Sabe? Aí ela falou que ela respondeu, eu fiquei tão orgulhosa, eu falei, Maria, é bom, vai lá, responde mesmo, não fica quieta. Ela não se calou, ela respondeu. Mas como é que vocês... Olha a maldade, não tem outra palavra, olha a maldade da pessoa pegar e falar, ela vai usar porque ela é assim, né? Guarda isso para você, pergunta de outra forma, pergunta para a professora em particular, né? Mas que falta de empatia, que falta de humanidade isso. A minha sobrinha, ela aprendeu a dar resposta, ela tem uma personalidade muito forte, não sei quem puxou, mas ela aprendeu a dar respostas muito cedo. E as respostas muito boas, né? Eu dei uma risadinha sarcástica, né, quando falou de instituição religiosa, e eu quero deixar aqui registrado que eu sou uma mulher cristã evangélica, não estou debochando da religião, estou debochando da hipocrisia que se colocam com o título de religiosidade, e isso está escancarado em várias instituições na história da humanidade, né? Locais que eram para ser acolhedoras, caridosos, e foram massacrantes. E quanto mais se revira essa história da humanidade, mais atrocidades nós encontramos com o que eram feito com pessoas com deficiência. Por isso que eu acabei dando essa risadinha, mas ainda é uma risadinha também com esperança, que um dia há de ser religiosas de verdade, no sentido de compreender a essência, e eu vou falar aqui do meu lugar, que é o Evangelho, né? Que Cristo, ele é extremamente acolhedor, né? Cristo, ele é extremamente compreensível, Cristo, ele não lança fora ninguém, ele não debocha de ninguém, né? Ele não põe lá no fundo da sala ninguém, ao contrário, ele está aberto para que as pessoas possam chegar a ele veio para todos nós, né? Então, fecha aqui os parênteses. E um outro parênteses, que eu vou abrir um parênteses em parênteses. Quando você falou, a gente falou do rapaz que é deficiente, cego, né, amigo da Fabiola, e é negro, eu estava pensando aqui, né, a questão racial e a questão da deficiência, elas em muitos momentos, elas parecem que são a mesma luta, né, porque se nós observarmos a questão racial, o que vem essa luta? Vem contra a discriminação, a pessoa com deficiência sofre, o apartheid, né? A pessoa com deficiência é apartada da sociedade, né? Historicamente, sempre há essa segregação, né? A falta de oportunidade, né? E aqui eu gostaria que a gente começasse a entrar, inclusive, no mercado de trabalho, né? Pensando na dificuldade que as pessoas têm de se colocar profissionalmente após serem diagnosticadas ou, né,
por causa de um acidente, uma mudança de chave, como nós dizemos, ou de nascença, ela é diagnosticada como uma pessoa com deficiência e o mercado de trabalho se fecha para ela. Relatos de que o currículo é excelente, uma entrevista virtual é excelente, mas quando chega presencialmente diz, mas você usa cadeira de rodas? Desculpa, a gente não ligou, é que a vaga foi preenchida. Né? Um dos relatos que eu já recebi. Né? Então, a pessoa era ideal para a empresa até quando ela chegou na porta do elevador com uma cadeira de rodas e ninguém tinha perguntado para ela se ela era pessoa com deficiência. Eu não, porque se tivesse perguntado, eu não tinha chegado nem até ali. Né? Funcionários públicos passam em concursos extremamente difíceis e concorridos pelas cotas de pessoa com deficiência, e aqui vale lembrar, cotas não é passar de graça, precisa ter nota, precisa atingir o corte da mesma forma que as outras pessoas. O que tem é uma listagem paralela que primeiro entram essas pessoas, mas elas são pessoas extremamente qualificadas, gabaritadas, habilitadas para estarem atendendo. Agora, o mercado de trabalho diz que não contrata pessoa com deficiência porque não tem pessoas qualificadas. Quando abre um concurso que tem a abertura, né, para pessoa com deficiência, lota. Então, quem que não está enxergando quem? Será que é esse mercado que não quer enxergar que nós temos hoje no Brasil 45 milhões de pessoas com deficiência, e nesses 45 milhões tem um universo de pessoas extremamente qualificadas, gabaritadas, estudiosas, que poderiam trabalhar nas empresas? O que você acha, Alexandre? Uma coisa que chama, uma frase que eu acompanho, que me chama a atenção, de uma certa pessoa, que é o Wagner, do Portal da Deficiência Visual, que a mãe dele falava assim, que ele não tinha que ser bom, ele tinha que ser ótimo, porque ele já era deficiente visual. Então, bom não era suficiente. Se ele queria ter alguma coisa, ele tinha que ser ótimo. Então, pessoas boas já estão cheias no mundo. Então, essa questão de pessoas qualificadas e questão de concurso público, os deficientes visuais que chegam lá, ou de outras categorias que chegam nessas vagas de tanto nível federal e estadual, são pessoas extremamente qualificadas. Mas só que muitas vezes a banca tenta eliminar essas pessoas na entrevista. E agora, uma portaria que foi aprovada na época do Temer, diz que a pessoa, além de passar na entrevista, tem o estágio probatório. Tipo, ela vai ter que passar tanto na entrevista, ela tem que provar que, apesar da deficiência dela, ela tem que provar na entrevista e no estágio probatório dos 2 anos. O estágio probatório ele é para todos nós que passamos no concurso público. Cada nível de concurso, um nível de complexidade, vai ter um estágio probatório diferenciado, mas em geral são 2 anos para todas as pessoas. Né? Agora, você imagina a pessoa entrar num ambiente totalmente arredio à chegada dela, né? Totalmente hostil, e ela tem que ficar 2 anos ali, nesse período de probatório, e muitas vezes vai para um lugar que não está, as pessoas que vão recebê-la como colega de trabalho não estão preparadas. Que luta, né? E muitas vezes ela pode ser eliminada já na entrevista. Sim. É uma situação que eu acho que é muito boa a gente conversar, e cada vez que a gente conversa, alguns pontos vão fazendo algumas ligações assim, na cabeça da gente, né, para a gente pensar mesmo soluções, porque isso tem que ser pensado em conjunto. Né? A sociedade tem que ser pensada pela sociedade, e essa sociedade decidir que modelo que nós queremos de nação, e identificar quem pode representar para transformar isso em lei, em política pública, em programas, em ações, e uma construção efetiva, que também não adianta a sociedade pensa e vota qualquer um. Né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa que sobe numa posição de decisão e não tem apoio aqui embaixo, né? de opinião pública, de ter isso como um valor,
né? A indignação deveria ser muito mais fortalecida e coletiva diante de qualquer discriminação, ou até mesmo a indiferença, né? A pessoa com deficiência, a pessoa negra, a mulher, ao LGBT, e assim por diante, né? Que nós, enquanto sociedade, enquanto ser humano, né, deveríamos nos sentir indignados ao ponto de nos posicionarmos, mas a maioria ainda se omite. Agora, para quem não quer se omitir e deseja realmente fazer parte da construção de uma nação que preste, desculpe a dureza da palavra, né, mas uma nação que nós possamos realmente nos orgulhar e ter esperança, né, de viver nela. O que nós poderíamos fazer, na opinião de vocês dois? Como poderíamos, quem não é pessoa com deficiência, colaborar? E a pessoa com deficiência também, como ela também poderia colaborar para a construção dessa sociedade? Vocês dois já estão colaborando e muito. Fique registrado aqui. Viu? Eu acho que provocando, né? Eu acho que talvez provocando reflexões. Né? Foi dessa forma que pelo menos comigo, foi dessa forma que eu passei a refletir sobre N situações, né? Então, se a gente provoca uma ou outra reflexão aqui, ali, não é uma tarefa fácil, é desgastante, muita gente se irrita, né? Porque isso são várias vezes que a gente passa por esse tipo de situação. Para mim, particularmente, uma deficiência visual, ela passa mais despercebida para quem tem baixa visão. Então, de certa forma, você se camufla, ninguém fica te olhando muito. Mas quando você vai reivindicar algo que é direito seu como deficiente visual, as pessoas te olham feio. E muitas, tipo, pegar uma senha preferencial, né? Mas muitas vezes nem isso. Só de você chegar e pedir uma informação, as pessoas já vêm e te tratam, às vezes, de uma forma desrespeitosa, né? Não curiosa, mas desrespeitosa mesmo, né? Ou vem com brincadeirinha, né? Que nem fizeram comigo. Eu com o celular, cheirando tela, como diz o Alexandre, e daí a pessoa fala, mas a vista tá curta, né? Entendeu? Pô, assim, eu acabei dando uma resposta. Isso aí eu queria fazer esse assunto. Mas, enfim. A gente estava dentro de uma garagem, né? Essas garagens que vende veículo, eu, meu marido e outra pessoa conversando com ele, e um outro cara que trabalhava no lugar, que não tinha nada a ver com a história, ele estava na mesinha dele. E o Vinícius ali, né? Meu marido e eu, com o celular na cara. E daí o cara pegou e só falou, a vista tá curta, hein? Aí meu marido, eu vi que ele nem olhou, ele estava concentrado, ele falou, ela tem problema de vista mesmo. E daí eu já peguei e falei, óculos não resolve, e nem cirurgia, e continuei de celular, eu já peguei, já deu, né? Já para evitar toda aquela discussão de médico, medicamentos, eu tenho um médico bom. Isso, mais ou menos isso, tipo assim, eu já fui atrás, eu já sei como é que é, né? E daí eu vi que ficou um clima assim, que a pessoa ficou, né, quieta, a visão periférica é boa, então assim, né, de longe, assim, eu consegui perceber que a pessoa baixou a cabeça e não falou mais nada. Só que, geralmente, e eu sou muito ingênua, e quando eu falei de religião, é o que a Valéria falou, eu sou muito crente, né, eu sou crente em Deus, né, e quando eu falei da religião, da escola ter um cunho religioso, é porque a gente espera que sejam trabalhadas algumas virtudes, né, a gente espera. Então, esse foi o fato de eu ter falado que era de religião. Se eu colocar os meus filhos numa escola religiosa, eu espero que sejam trabalhadas as virtudes. Mas, enfim, né? Eu senti que ficou aquele climão e eu, na maior inocência do mundo, assim, né? Eu peguei, olha como Deus faz os caminhos. Eu, na maior inocência, assim, eu peguei e virei para o lado depois de uns segundos e falei, que eu mais sinto saudade é dirigir, porque a gente estava dentro de uma garagem. Gente, aquilo eu senti a sala ficando pequena, aquela vergonha alheia, aquela vergonha. Eu estava sentindo vergonha do que o cara tinha falado. Depois eu pensei, eu falei, olha, gente, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele não estava nem na conversa para vir fazer uma brincadeirinha, ele não sabe o que é para... a vista tá curta, hein? Então, assim, do alto da minha ingenuidade, eu não queria constranger ninguém, eu acabei constrangendo e a pessoa se ligou, que da próxima vez ela não vai falar desse jeito com outra pessoa, ela não vai fazer uma brincadeirinha que seria inocente, mas pode ser dolorida, dependendo da pessoa. Pode, e dependendo da pessoa, a pessoa nem se recupera, né? Exatamente. Dependendo de como está o estado emocional de uma pessoa diagnosticada, né,
por exemplo, com Malion. A gente tem vários casos, né? Pessoas que entram em depressões profundas, não conseguem sequer falar sobre o assunto. Quantas pessoas nós já tentamos trazer aqui para fazer o de Lyon para Lyon, e as pessoas falam, Valéria, olha, eu não tenho condição nem de falar, porque me dói tanto, paralisou a vida, né? Não consegue tocar a vida, não consegue, da notícia, da perda da visão, da irreversão, não consegue tocar a vida. Então, uma piadinha como essa, às vezes é uma gota d'água para transbordar aí, né, numa situação de tragédia até. Então, a gente tem que pensar muito, né, como a gente fala com as pessoas, porque a gente pode tocar as pessoas tanto para o bem quanto para o mal mesmo, né, para ferir. E você, Alexandre, como que a gente pode participar mais da sua vida, meu amigo? Como assim? Enquanto ativismo. Ah? Enquanto ativismo, como que nós podemos chegar aí no Pará, interior do Pará? Você percebeu pelo mapa, né? Vi pelo satélite a casa do Alexandre. Realmente, atravessar tudo isso é muita coragem, meu amigo. Se você ficar calado e não contar sua história por aí, vou te... É só um rio de quase 3 quilômetros de travessia. Lindo, lindo, mas é puxado. O Brasil é desafiador. Eu admiro quando o Alexandre fala dos rolês do final de semana, das saídas, as compras pela internet, o quanto ele pesquisa, o quanto ele faz, e pega a bengala e vai para a rua e vai embora. Tomado banho no rio também. Cara, olha, assim, é coragem, Alexandre. Eu acho que você provoca muitas reflexões. Simplesmente vivendo, você já vai provocando muitas reflexões. De vez em quando encosta alguém ali perguntando com curiosidade, sabe? Tipo, como é que tu faz isso? Geralmente alguns ficam assim meio curiosos, sabe? Uhum. Que nem a moça do sorvete. Ela falou, caraca, você não enxerga. Como que você sai? Você não tem medo de ser atropelado? Não, tranquilo, mas a vida segue, não pode ficar parado em casa. Aí, enquanto isso, tinha uma outra que chegou perguntando se ia demorar o atendimento dela, sendo que ela estava me atendendo. Essa sociedade do eu agora tá difícil. Falar no eu agora, eu estava aqui procurando alguns dados, né? Depois de a luta das pessoas com deficiência, tem alguns marcos históricos bem interessantes que eu acho que fica legal para a gente pensar, até quem quiser pesquisar. No Reino Unido tem um registro em 1972 da Liga dos Lesados Físicos contra a Segregação e pela Inclusão, onde o Paul Hunt, que era um sociólogo formado, ele vivia numa espécie de asilo, né, asilado, e ele escreve para o The Guardian uma carta exigindo que queria ser ouvido, que queria ter o direito de falar. Eu não encontrei o texto da carta aqui, mas eu vou encontrar e trago um dia para ler para vocês. Parece uma poesia, é muito bonita a carta. Uma carta meio... não é tão longa, mais ou menos, mas ele deixa uma reflexão muito boa. Direta, isso. Cirúrgica, é incrível. Né? E aí ele fala contra a opressão, né? A opressão que ele chama aqui é a eliminação social, a não participação. Essa opressão que ele vivia estando segregado, uma pessoa de uma mente brilhante, extremamente produtiva, e estava colocado num lugar como esse, né? E aí vem se desdobrando a partir daí várias movimentações. Em 78, numa universidade na Califórnia, alguns alunos passaram no processo seletivo, né, no vestibular, e na hora de ingressar no campus, foram impedidos de ingressar no campus porque eram pessoas com deficiência. Em 78, né, é um outro movimento também que se fortalece na Califórnia. E aí, em 81, a ONU ela passa a ter uma bandeira de pessoa com deficiência é parte da sociedade. No Brasil, em 2015, que a gente passa a ter a lei da inclusão.
né, que é a inclusão como uma questão de justiça social e não mais uma questão somente individual. Não é mais só o Alexandre reclamando, não é mais só a Fernanda indo para o Ministério Público e reclamando por algo. É uma sociedade, a justiça social, uma sociedade reclamando para que nós possamos ter igualdades de oportunidades manifestada nessa lei. Agora, foram 45 anos de espera por essa lei brasileira, e depois de 45 anos de espera, o Brasil tem essa lei desde 2015 e ainda não está preparado, e ainda não tem o oferecimento de uma autonomia respeitosa para a pessoa com deficiência. Então, nós estamos nos encaminhando para o final desse encontro, desse bate-papo. Semana que vem tem mais. Vocês que nos conhecem sabem como nos encontrar nas redes sociais. Nós aceitamos pauta, aceitamos visitantes aqui nessa sala, tá? Pode, eu quero participar também quero, não quero ficar só no chat, quero aparecer, quero estar na tela junto com o pessoal. Fique à vontade. Isso aqui é um espaço de bate-papo, né? Muito do que nós estamos fazendo aqui, nós fazemos os bastidores, às vezes até de madrugada, né? Batendo papo, e aí a gente resolveu trazer essas conexões do Instituto. Ó, o Wendel aí. Oi, Wendel! Olha ele aí, apareceu. Wendel, você também está mais do que convidado, hein, Wendel? Você arranja um espaço aí e junte-se a nós. O Wendel tem muito que falar. O Wendel foi aluno da Clarissa, a professora. Realmente, o Wendel tem que aparecer. Né? O Wendel faz falta. Ele foi aluno da Clarissa, foi ele que me apresentou a Clarissa para o Instituto Reconvexo, e nós tivemos aquela live maravilhosa semana passada, né? Então, nós estamos nos encaminhando para o final, e precisamos lembrar que no Brasil nós temos uma Constituição, e essa Constituição ela garante direitos. Nossa Constituição é uma das mais completas do mundo, mas é uma das menos exigidas do seu cumprimento no mundo, porque a população brasileira está delegando tudo para quem não tem capacidade de executar. Então, executar políticas públicas, programas, tirar essa condição da pessoa com deficiência de ser uma condição somente de saúde, não, é uma condição de educação, de moradia, de lazer, de cultura, é um ser humano que está na sociedade, que deve, pode, merece e tem direito de estar conosco em todos os lugares. Aqui eu encerro a minha fala e deixo boa noite aí para o Alexandre, para a Fernanda, e muito obrigada pela participação de todos. Tem um comentário aqui, só um instantinho, Fernanda. O Marcos Tinelli, o que ele colocou aqui, aconteceu na semana passada comigo. As coisas... Ficou um pouco confuso aqui. As coisas vão ser... Marcando a abertura... Ficou confuso. O Marcos escreve de novo para a gente. Mas a gente não conseguiu entender o que você quis dizer aqui. Mas é isso, obrigada pela participação, valeu mesmo, e até semana que vem. Fernanda e Alexandre, está com vocês. Sabe, Valéria, eu sei que a gente já está chegando no final, mas tem uma pergunta que semana passada não deu para o Alexandre responder, eu gostaria que ele falasse a respeito, que tem a ver com reabilitação, então eu deixo meus minutinhos para ele. A gente fala muito em entrada no mercado de trabalho, né? Mas o Alexandre, quando ele foi afetado do Lyon, ele estava numa situação diferente, ele não estava fora e precisou entrar, ele estava no mercado de trabalho quando foi afetado, né? Então, Alexandre, eu agradeço todo mundo que nos assistiu e tudo, mas eu gostaria que você contasse essa experiência para nós no seu encerramento, né, para a gente saber como a sociedade se posiciona, como as empresas, pelo menos como a empresa se posicionou no seu caso, quando você foi afetado. E aqui também eu encerro minha sala. Gratidão pela sua resposta, gratidão a todos que nos acompanham. Na época, a empresa se mostrou muito solícita, mas só que, como o serviço que eu prestava, ele necessitava literalmente de visão, eu tive que me afastar até saber o que eu tinha realmente. Então, já foi um afastamento definitivo, porque demorou um pouco até chegar o que era o meu problema.
Aí me afastei e depois de 2 anos me aposentei. Mas só que nessa questão da empresa, ela se mostrou muito solícita na época, tanto ela quanto os meus companheiros de trabalho, não tenho do que reclamar. Aí, só dando uma pinceladinha nessa questão que a Valéria falou anteriormente, da Constituição brasileira ser uma das mais completas do mundo, muitas vezes assim, a gente já tem as pautas de leis, mas só que muitas vezes esses caminhos, fazer uma analogia aqui, seria como uma estrada que ainda não foi construída. A gente vai ter que desbravar essa estrada, ir atrás. E, a princípio, como a gente já fez esse caminho, para as outras pessoas que vão vir atrás de nós, ou que vão fazer o mesmo caminho, isso já vai estar feito. Aí, nesse sentido, a gente fez à frente. E tudo já está pronto para as outras pessoas que vêm atrás ou depois. Então, só quero agradecer esse espaço aqui, a Valéria, a você, Fernando, e ao Instituto. E uma ótima noite para todos. É isso aí. Semana que vem tem mais. Amanhã nós temos o Visão de Mundo. Vamos trazer uma pessoa incrível, um radialista lá de Sergipe. Ele tem uma rádio web e o programa Visão Nordestina. Então, nós vamos conhecer essa pessoa fantástica, indicação do Wendel também. O Wendel também está como gerador de pauta, está fantástico. É maravilhoso. Então, amanhã nós temos, às 20h30 um novo encontro aqui no canal. E lembre-se, você também pode fazer parte do Instituto Reconvexo. Se não dá para fazer parte como voluntária, como nós 3, por exemplo, você pode apoiar financeiramente o Instituto Reconvexo. Aqui na descrição desse vídeo tem como doar, como participar, como colocar a sua energia, como colocar também as suas possibilidades financeiras em um trabalho que é sério, que é digno, que é honrado e que tem proporcionado muita coisa legal. E esse ano, dia 30 de julho, nós teremos a 4ª Conferência Lyon aqui no Brasil, num espaço dentro do Hospital das Clínicas, na oftalmologia. Então, nós estamos arrecadando valores para podermos oferecer mais conforto para quem chegar, com um buffet, com um café da manhã, um brinde de lembrança pela participação no evento, certificados e assim por diante. Então, colabore conosco você também. Um abraço e até amanhã. Eu estarei aqui. E para esse trio aqui, até semana que vem. Tem mais pauta. A pauta é da Fernanda semana que vem. Um beijo. Boa Páscoa. Deus abençoe. Gratidão, todos nós. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.